Começando mais um Saúde Mental e o tema hoje que eu vou falar é transtorno de ansiedade generalizada. E esse transtorno de ansiedade generalizada, ela é caracterizada no Código Internacional da Doença, o CID-10, pelo F41.1. Vamos entender um pouco melhor o que é esse transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada mal cuidado, ele pode, ter como prognóstico uma síndrome do pânico, um transtorno afetivo bipolar. Mas o que é esse transtorno de ansiedade generalizada? Ele tem algumas características, porque ele tem um medo persistente. Persistente o medo dele, a preocupação excessiva, com coisas que às vezes não fazem nem sentido. Essa que é a verdade. Então vamos lá. Quais são os sintomas que caracteriza o TAG? Tá? Primeiro, ele tem a maioria dos sintomas dos outros transtornos. Ele é caracterizado pelo nervosismo persistente, por uma inquietação, por uma irritabilidade fora do controle, boca seca é sinal de ansiedade, e na TAG, que é um transtorno característico diagnosticado pelo Código Internacional da Doença 41.1, ele realmente persiste ali essa boca seca. Temos aqui as tonturas, a falta de ar, a tremedeira. A gente tem também a questão da palpitação, da sudorese. Você percebe que são sintomas muito parecidos com o que a gente já falou aí do TAB, né? Do toque. Tem dores musculares, principalmente nas costas. Então, quais são as origens? A causa é indefinida. Muitas vezes são frutos de vários estresses, ou algum trauma mal curado, e você sabe que a repetição de estresse transforma em trauma, mesmo que não tenha sido um trauma lá na infância. Então, ela vive situações que se assemelham a isso. Voltando um pouquinho ainda nas condições e nas características do TAG, a gente percebe que tem até falta de ar, inapetência, falta de ar, sono irregular, ela tem pesadelo. Uma coisa é certa, todos nós temos ansiedade, e a ansiedade faz parte da nossa vida, dentro daquela janela do que seria bom você manter o equilíbrio, porque você pode estar hiperexcitado e hipoexcitado. A janela de equilíbrio é o ideal. Então vamos por partes, né? Porque a gente às vezes se programa para falar uma coisa, vem tudo, o pensamento tem que estar ordenado. Falamos aqui dos sintomas. É necessário tomar medicação para o resto da vida no TAG? Essa é uma das perguntas que mais me fizeram, inclusive eu recebi essa pergunta. Olha, no TAG é importante a avaliação psiquiátrica, né? Se ela é persistente, esse medo, essa preocupação, desestabiliza a tua atividade de vida diária. Então é necessário você tomar. A gente tem o benzodiazepínicos, que são fortes medicações, que no início às vezes precisa entrar com ele, que geralmente é o Rivotril. Só que quem vai prescrever é o psiquiatra, a gente não pode se automedicar de forma alguma. E com o tempo ele pode ir para um antidepressivo mais ameno, que não causa dependência. Mesmo que os sintomas desapareçam, isso é muito importante, mesmo que eles desapareçam, até 6 meses você precisa manter a medicação. Por quê? Porque ela pode voltar e ela se transformar em crônico e desenvolver outros tipos de transtornos mais graves. Então, a primeira consequência, porque às vezes a pessoa fala, eu tô bem, parei, não precisa de mais nada disso. E aí, passa um ano, ela volta numa janela
de tolerância que está acima e ela não consegue voltar naquela janela de tolerância adequada para manter o equilíbrio. Quais são as dicas para a gente tratar o TAG, né? Primeiro, fazer um diagnóstico com o psiquiatra. E a terapia, ela é fundamental. Algumas práticas integrativas complementares, tipo a meditação, o yoga, né, dentre todas elas são muito pertinentes porque ela diminui o nível de ansiedade. Isso é muito favorável, ainda bem que o SUS reconhece essas práticas integrativas complementares ao tratamento psiquiátrico. Então, a primeira dica é você fazer um exercício físico. E o exercício físico, a gente pensa que é balela. Não, ele é um potencial corregulador do organismo. Por quê? Porque quando você caminha, após 20 minutos, você entra no equilíbrio homeostático, você diminui o índice de cortisol, aumenta os índices de serotonina, que é um neurotransmissor relaxante natural do organismo através da endorfina que se faz na atividade física. Então, o primeiro passo é uma atividade física, ela é essencial. O segundo, que é uma alimentação saudável, e aí com qualidades muito voltadas para o triptofanos. Quais alimentos que você encontra porque ele é, na realidade, esse alimento, ele é um potencial do GABA. São as nozes, os peixes, os derivados do leite, amendoim, os grãos. Então, assim, lógico que você precisaria ter uma alimentação diversificada também e com qualidade, porque se você come só carboidratos simples, ele potencializa o grau de ansiedade no teu organismo. Isso já é uma pesquisa comprovada. A outra dica que a gente fala para você combater, vamos dizer, diminuir, superar o TAG, é combater o estresse. De que maneira? Através da meditação, através do yoga, da aromaterapia, você ter, por exemplo, contatos com cheiros como a lavanda, por exemplo, fazer o reiki, sabe essas coisas mais zen, dar uma caminhada, né, que a gente já falou do exercício físico, mas o controle do estresse é para você diminuir, para você sair um pouquinho desse estresse do cotidiano. Auxiliam muito, mas não substitui o tratamento oficial, que é o tratamento psiquiátrico e psicológico, da psicoterapia. A gente fala como uma outra fonte para você, uma outra dica, é você colocar metas de fácil acesso, metas fáceis para você atingir. Por exemplo, amanhã eu vou dar 10 voltas na praça e conseguir. Porque quando você trabalha a ansiedade, você tem muito baixa autoestima e quando você põe metas muito difíceis, mais ansioso você vai ficar. Então, põe metas amenas para você ir superando e você vai criando um outro ritmo interno dentro de si. Isso é muito importante. Metas possíveis de serem praticadas, né? Então, amanhã eu vou fazer um bolo e faz, né? A gente trabalha muito com agenda, né? De você ordenar a tua vida, né? Isso é muito importante, diminui o estresse, porque a pessoa vive num mundo de preocupação, né? Ela tá com o pé no futuro sem organizar e muitas coisas para fazer e não sabe nem delinear. E os pensamentos geralmente são pensamentos negativos. No contante do pensamento, vamos ainda falar das dicas, depois eu volto no pensamento. Então, a dica que eu falei é tentar metas alcançáveis, isso é muito importante. O segundo, gente, é respire fundo. E aí a gente pensa, os pranayamas no yoga, que é uma dos dilemas, a gente pensa que respirar fundo é balela. Não é. Quando a pessoa está ansiosa, calma, respira. No senso comum a gente fala isso. Mas é importante, porque quando você respira fundo, né? E quando você está num momento de pico de crise de ansiedade, o que acontece? Os dois
sistema nervoso autônomo, que é o simpático e o parasimpático, eles se desequilibram. O parasimpático em crise, ele para de atuar e entra o simpático, que te aumenta a pupila, te acelera, faz você ser reativo. Lembra daquela que eu já comentei em outras lives? Luta, fuga e paralisia. O ansioso, ele quer às vezes lutar, ele fica agressivo, ele quer, entendeu? Ele quer tirar aquilo dele, ou ele quer fugir. E aí o que acontece na fuga? Ou ele cai no uso de substância, né? Ou ele tem outro tipo de fuga, que é dormir demais, ou dormir de menos, ou ficar pilhado, não consegue dormir. Então, tudo isso são dicas para a gente superar o estresse. Respire fundo, é terapêutico. E gozado que ele equilibra. Quando você respira fundo, o neocórtex, que é o cérebro racional, que é o que organiza, né, praticamente, ele vai liberar um neurotransmissor GABA que vai te corregular o teu organismo. É fundamental a respiração profunda. Ele vai falar assim: opa, calma, tá tudo tranquilo, né? O neocórtex vai ter essa razão, esse senso de juízo. Lógico que de imediato numa crise às vezes não funciona, né? Precisa entrar com a medicação mesmo. Eu como trabalho com quadros bastante agudizados, a gente sabe a importância da medicação em casos muito graves, né? Que corre até risco de vida. Então, uma outra dica é a atenção plena, o mindfulness. Por quê? Porque a gente tem, gente, 3 experiências humanas praticamente. O pensamento, na realidade, é um evento puramente mental. A emoção, ela tem uma tríade, né? Ela permeia o pensamento e a sensação, mas ela também é no corpo, é um movimento corporal. Emoções, ela permeia, emovere, ou seja, o movimento interno. E temos a sensação. A única coisa desses 3 elementos a única coisa que está no presente é a sensação. Não existe sensação no passado e nem existe sensação no futuro. Por isso que o mindfulness, ele é importante e entra como complementar para corregular o sistema nervoso central e o autônomo, tá? Quando você presta atenção, por exemplo, em alguns casos de ansiedade, o tato, ele é melhor do que você falar para focar na respiração, porque ele está sem respirar. Você lembra que eu falei dos sintomas? Está sem falta de ar? Como é que eu vou falar? Ele está sem falta de ar. Ele acha que ele vai, digamos que a ansiedade dele se desenvolveu um pânico e ele tá achando que vai morrer porque tá sem falta de ar. Se eu falar para ele, presta atenção na respiração, eu vou dar um tiro no pé, né? Então não, calma. Às vezes, sabe, se permitir o contato, se permitir prestar atenção a gente chama de pontos de contato do corpo, ou então desviar o foco da atenção dele para, por exemplo, 3 coisas amarelas na tua sala. Tudo isso vai trazendo um senso-percepção de realidade e segurança. Muitas vezes, até ele encostar numa parede deixa ele mais seguro. São manejos que a gente faz quando as pessoas têm essa dificuldade de achar que ele está morrendo, né? E o medo maior do TAG é o medo da morte. Então, são esses manejos que a gente faz, né? Então, essa tríade do pensamento, né, que eu comentei, emoção e a sensação, o mindfulness, ele é muito indicado, muito indicado. Inclusive, tem uma pesquisa, né, se não me falo agora, da Jill Taylor, ela comprovou cientificamente que se você prestar atenção 90 minutos em alguma coisa, por exemplo, na tua respiração, na tua sensação, a gente já fez várias técnicas dessa no Conexão Mente-Corpo, por isso que aproveitem, gente. Conexão Mente-Corpo é fantástico, né? A gente está fazendo de quarta-feira, porque a gente está pondo técnicas disso, coisas que eu utilizo. Então, a pessoa, por exemplo, na TAG,
quando você trabalha essa Jill Taylor, ela falou que se você presta atenção 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio, você foca a atenção em alguma coisa, você já consegue corregular o teu sistema, o teu organismo, para um estado daquela janela de tolerância que a gente sempre fala aqui, a importância de você manter a janela de equilíbrio, né? Nem hiper excitado, nem hipo excitado, né? Manter ali na janela, naquela estabilidade emocional. Então, a outra dica que a gente fala a gente não fala para você evitar os pensamentos negativos, porque em TAG a gente sabe que os pensamentos são negativos, mas quando a gente coloca outros estímulos para essa pessoa, ela consegue absorver. Então, por exemplo, o mindfulness de bondade amorosa, de montanha, tem tantos, né? Tem tantas práticas de mindfulness que te deixa mais equilibrado, com pensamentos mais otimistas, mais proativos, menos negativistas, né? Inclusive a âncora dele deve ser sempre... a gente trabalha muito com signo sinal, porque às vezes a crise de ansiedade está na casa dela, está dentro de casa, está no trânsito. Então a gente pergunta quais são os seus estressores, quais são os seus gatilhos, o que torna você uma pessoa que tira você da janela de tolerância. É fundamental a pessoa conhecer quais os estímulos que engatilham, quais são os gatilhos que você tem que tira você do teu eixo. A pessoa que faz o tratamento tanto na terapia, a gente desenvolve isso. Então, vamos procurar o que te tirou do eixo. É fundamental. Isso aí vem atrás do quê? O autoconhecimento, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. A ansiedade é mais comum em pessoas controladoras? Eu acredito que sim, né? Pessoas controladoras são as pessoas que querem ter para si, elas não são muito seguras, para falar a verdade, né? Então ela quer controlar o outro, não consegue controlar nem a si, que lhe dirá o outro, né? A gente não tem um perfil assim de pessoas ansiosas, a gente sabe que o perfil são pessoas que estão no nível de estresse muito grande ou que tiveram traumas na infância e virou traumatização. O nível de estresse é isso, e pode estar sempre desencadeando. E eu vou citar um exemplo, porque essa tríade que eu falei de pensamento, emoção e sensação, ela é muito comum, né? E ela é super dinâmica. Não é que o pensamento origina uma emoção e a emoção a sensação. Ela pode ser o inverso, ela é dinâmica, né? Então você pode ter, por exemplo, em experiências extremamente positiva e vem um pensamento que te dá uma ansiedade. Eu vou dizer uma coisa, eu vou lembrar de uma cena positiva. Eu estava em Laden com a minha neta na beira do rio e aquela cena, em vez de eu estar no momento presente curtindo aquilo, eu brincando com ela, vem um pensamento, é uma cena positiva, mas vem um pensamento em mim e fala: nossa, isso aqui nunca mais vai acontecer. Quando será que eu vou vê-la de novo? Por exemplo, gente, esse pensamento é o suficiente para me dar ataque cardíaco, me dar psudorese, para me dar uma crise de pânico. Então, em experiências positivas, eu posso desencadear uma crise de ansiedade. O TAG, transtorno de ansiedade generalizada, em experiências positivas, através de um pensamento. Imagina num assalto. Né? A pessoa pode desencadear. Geralmente vai trazer o confronto de algo que ela já viveu para o atual, e isso vai desencadear esse transtorno. Então vocês percebem que é da personalidade, principalmente, dela não se corregular, né, automaticamente. Ela entra no piloto automático pilhado daquele pensamento negativo. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para os homens aí, né? A disfunção erétil. Muitos falam, ele é ansioso. Gente, o que controla a ereção, né? A ereção é o parasimpático. E como a gente viu, quando a pessoa está muito ansiosa, o parasimpático, aquele que relaxa, ele
ele abaixa e entra o simpático, que quer fugir. Então, a gente tem que conhecer esse sistema para a gente corregular e trabalhar esse nível de ansiedade, né? É muito importante falar sobre isso, né? Porque as pessoas não sabem quais são os gatilhos. Então, por exemplo, a pessoa lá tem uma disfunção erétil, pensa em outra coisa, não dá. Talvez seria interessante ele relaxar, né? Fazer o toque ao invés da respiração, porque ele está ansioso, não está conseguindo nem respirar, não consegue a ereção, fica com vergonha. Talvez o contato com a pele da outra pessoa, prestar atenção no foco da sensação, vai desligar aquele simpático atuante e ele relaxa e ele tem a ereção. Essa é a dica quando a gente faz tratamento para as pessoas que têm essa disfunção erétil. E tem uma outra coisa, né, que a gente estava falando das dicas para superar os tags. O tag é assim, comemore cada conquista. Isso que é legal, né? Pequenas conquistas, né? Por exemplo, a pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, ela não consegue sair em casa sozinha porque ela tem muita falta de confiança. Então, se ela vai no cinema sozinha, nossa, eu consegui, deu tudo certo. Sabe, ela tira aquela cabeça, aquele pensamento ruim, ela conquista. Então, comemorar pequenas conquistas. Nossa, hoje eu não fiquei ligando para ele dizendo que eu ia morrer ou que alguma coisa ia acontecer comigo. Então, ela superou isso, tem que ser comemorado. É legal também ter um hobby. E esse hobby, geralmente, na parte artística, sabe? Alguma coisa que ela gosta. Se ela gosta de bordar, se ela gosta de costurar, se ela gosta de cozinhar, se ela gosta de fazer alguma coisa artística, desenvolver isso é muito bom para diminuir também a ansiedade. As práticas artísticas, né, de pintura em tela, de tocar um instrumento, tudo que é arte nos salva, né? Eu sempre falo isso, a arte nos salva. E realmente precisa mexer com as plantas, ter algum hobby fora do ofício dela, para ela conseguir descarregar toda essa ansiedade. Uma outra dica muito importante é organizar o seu dia a dia. Como ela vive muito no futuro, ela fica preocupada, então previne um pouco essa preocupação, deixa no senso de realidade para você não ter aquelas crises de ansiedade que não vai dar tempo, não vai dar certo. Tudo isso é importante. O autoconhecimento é outra dica maravilhosa, então fazer a terapia ela é fundamental para quem tem TAG. E por último, que eu acho muito interessante, é ter um sono regulador, fazer a terapia do sono, a terapêutica do sono, ou seja, você se preparar para dormir, sabe, criar um ritualzinho para o teu cérebro ir se acostumando, porque a pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, ela tem o sono muito ruim e ela tem às vezes pesadelo, né? E tem alguns sintomas que se acontecem, sabe, dentro do sono mesmo, quando ela está dormindo, essa crise pode acontecer, é muito comum. Ninguém deveria, né, ter preocupação excessiva, né, porque são crenças paralisantes, né, são dificuldades que mobilizam o ser e perdem a essência. Agora eu quero trazer também um outro para a gente sair desse controle automático, assim, quais são as complicações do TAG? Eu acho que é legal falar um pouquinho disso. Eu já falei, né? A pessoa tem dificuldade de socialização. O que significa isso? Ela evita, de tanto que ela passa esse conflito, estar em grupo, por exemplo, uma festa para ela é o motivo de falar, será que eu vou dar conta? Será que não vou ter crise? Uma vez que ela teve crise, então a socialização ela é bastante difícil, então tem que fazer um caminho muito devagar para ela voltar a sentir confiança, porque na socialização ela problematiza esse conjunto de estar com o outro, né? Um outro problema também são os problemas profissionais. Muitas vezes ela tem dificuldade de segurar o emprego, ela tem dificuldade de ascender a carreira,
né, ter uma ascensão na carreira por conta dessa preocupação, como é que eu vou dar. Então, por isso que tem que tratar o transtorno de ansiedade generalizada. E mesmo que os sintomas desapareçam, ela precisa continuar por pelo menos 6 meses, tá? Tem um prognóstico positivo? Ele é variável, muito variável, não dá para definir. Tem gente que leva uma vida, consegue, eu já tive, já melhorei, não preciso, vida que segue, não precisa mais do remédio. Mas em épocas de muita crise, ela teve que fazer o tratamento para depois ela obter essa melhora, né? Se ela se transformar numa TAB, né, aquela ansiedade mal elaborada, mal cuidada, ela pode transformar numa TAB, no transtorno afetivo bipolar, que é muito comum que a gente vê. Aí ela vai ter que tomar o remédio pro resto da vida, igual diabetes, sabe? Diabetes, o pâncreas não funciona, tem que introduzir insulina. No TAB, né, o transtorno afetivo bipolar, a pessoa não consegue controlar esse humor, porque é uma doença do humor, tem que entrar com estabilizador de humor e muitas vezes pro resto da vida. Uma outra coisa que ela precisa evitar, a ansiedade, é fazer uso de drogas mesmo recreativas, sabe? Substâncias psicoativas. Por quê? Principalmente o álcool. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. E aí a pessoa está em ansiedade, dá um tilts lá dentro. Dá um tilts. Ela deprime, sobe, e aí que ela tem a capacidade de desenvolver o TAB. Então a pessoa que tem ansiedade, ela tem que estar um pouco, sabe, com alimentação melhor, né? Então esses são as complicações que podem ter. E também uma mal cuidada, ela pode desenvolver, que eu já falei, o TAB ou o pânico, que é pior ainda, né? Aliás, deixa eu só falar, sexta-feira que vem eu vou falar sobre a síndrome do pânico. E às quartas-feiras eu tô fazendo a conexão mente e corpo, com prática de mindfulness, né, que é terapêutica. Então aproveitem, gente. Passem esses conteúdos, passem essa live, tragam o que vocês querem aprender, o que vocês querem que eu fale, né? Nem falo de aprender, mas de trocar essa ideia, de trocar essa ponte, de disponibilizar esses conteúdos aí para quem não tem acesso. Acho que é muito importante, eu vejo isso como fundamental, tá? Diante de tantas coisas que a gente vê na internet, trazer um conteúdo de tão valor, para mim está sendo muita honra. Essa que é a verdade. Uma outra coisa a preocupação excessiva, muitas vezes são crenças, só para completar isso, são crenças estagnantes do próprio meio que a pessoa viveu, daquela ferida, daquela criança ferida mal elaborada, que aquilo cresce. E no TAG, diferente do TAB, ela pode, lembra que eu falei do TAB, que ela entra com 15, fica forte até os 40, mas na vida adulta que ela se estabelece. No TAG pode ser desde a tenra infância, sabe? A criancinha ter ansiedade, então ela chega até a roer a unha na própria imprensa. Então assim, não tem uma idade específica, a gente vê de todos. O Brasil é campeão de pessoas ansiosas. Que triste, né? Esse grau aí, né? Esse round aí que a gente está tendo, né? Pole position, né? A gente ser os primeiros, né? Então menos, gente. Vamos voltar para dentro. Eu sempre falo que a cura é para dentro. Vamos essa emoção aí que está descontrolada, né? Emoção, emover e mover para. Então, vamos buscar aqui dentro essa estabilidade, buscar para dentro algo que mobiliza a gente para a gente manter um equilíbrio saudável na vida. Porque não vale a pena você viver uma vida ansiosa, né? A ansiedade é bom para a gente impulsionar algumas coisas, é normal, né? Você vai casar, se você não tiver um pouco de ansiedade, pelo amor de Deus, né? Você vai estar amorfa assim, né? Uma pessoa parece cara de paisagem morta. Não, a pessoa tem um pouco de emoção, né? Nossa, tô numa emoção. É bom, então é saudável. Mas o transtorno de ansiedade generalizada, classificada no CID-10 como 41.1, traz sofrimento. Por quê? Porque a pessoa não consegue
lidar com esse medo e essa preocupação excessiva sem procedentes. E muitas vezes a gente percebe que é meio bizarro essa preocupação, porque nada vai acontecer. A gente tem que trazer ela para o centro, para a confiança, para a autoestima, para a confiança em si mesmo, porque está tudo certo, né? Isso é fundamental para um equilíbrio. E a gente quer mais uma sociedade mais, né, emocionalmente estável, pessoas mais felizes, para a gente formar uma egrégora em cada canto, né? Eu que lido com muitas pessoas que têm transtorno, eu falo, a gente sempre fala assim, olha, você não é a raiva, você esteve numa experiência da raiva. O que essa raiva quer se mostrar? É muito importante a pessoa saber definir que ela é um potencial maior do que esse sintoma que apresenta nela, né? E o que esse sintoma quer mostrar? Eu acho que essa função e a gente poder proporcionar em nós sempre 90 segundos, né? Que é 1,5 minutos de atenção plena em algo, né? E tem vários tipos de mindfulness, vários, mais de 300, né? Você pode ficar 90 minutos olhando para uma vela. É mindfulness. Teu pensamento está ali, ó, atenção plena. Né? Não está lá disperso, não está no futuro. Que sensação é essa que acontece no teu corpo? Você não está no futuro, você está no presente quando você busca atenção na tua sensação, na tua respiração, no teu corpo. Então é isso, meus amores. Que bom estar aqui fechando saúde mental. Semana que vem, em outubro, né? Semana que vem, acho que já é o dia 28, eu vou mudar, é o último dia que eu faço saúde mental de sexta-feira, em novembro eu vou fazer em outro dia, mas eu aviso vocês. Mas na semana que vem, sexta-feira, eu vou falar sobre síndrome do pânico. Nossa, é um complicador. E a gente se vê na próxima oportunidade. Um beijo, até mais.